Salve Maria, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast, do Lusosfera Podcast. E esse podcast ele se propõe a trazer assuntos sobre a cultura lusitana, né? E quando se fala de cultura lusitana, fala-se de cultura europeia. E quem edificou, né, a civilização ocidental, a civilização europeia, foi a Igreja Católica. Então, todos os temas que serão trazidos aqui terão, de certa forma, relação com o catolicismo, né? Então, o primeiro convidado é o Victor. Ele tem uma posição muito polêmica, que eu considero a mais radical dentro do catolicismo, que para muitas pessoas não passa de loucura, de heresia, de cisma. Então, eu gostaria que o Victor, antes de tudo, começasse se apresentando, dizendo quem você é e no que você acredita. Bom, a primeira coisa que é importante, né, declarar aqui é que a posição sedevacantista não é como muitos pensam, né, aquela visão caricata de que nós somos rebeldes ou estamos indo contra a igreja ou contra o papado. Pelo contrário, né? Nós somos a posição mais fiel à igreja, entendendo que o Concílio Vaticano II ensina práticas, disciplinas diretamente contrárias ao ensinamento constante, perene e infalível dos papas e concílios anteriores. Ensinamentos como: a Igreja Católica subexiste na Igreja do Cristo, contrariando a doutrina extra ecclesia nulla salus, fora da Igreja não há salvação. De que todas as religiões são um caminho para Deus. Que muçulmanos, judeus e católicos adoram ao mesmo Deus. E outras heresias que iremos abordar ao longo, né, da minha apresentação e ao longo da descrição do que é a posição sedevacantista. Então, o primeiro passo, né, para isso é entender o que São Roberto Bellarmino afirma referente, né, à eleição de um possível Papa. Né? Então, São Roberto Bellarmino ele argumenta o seguinte: que é impossível que uma pessoa que não professa a fé católica seja elevada ao tronado de Pedro. Isto é impossível que uma pessoa que está fora da Igreja Católica, que é um herege, seja a cabeça visível da mesma. Como pode uma pessoa que não é membro do corpo ser cabeça visível do corpo? É uma heresia. E a posição sedevacantista, pelo contrário do que afirmam, né, constantemente os opositores da tese, não é contrária ao papado. Pelo contrário, nós somos fiéis ao papado. Tá? Entendendo que se um herege tivesse sido elevado à posição de sucessor de São Pedro, Cristo teria descumprido as duas promessas que ele fez referente a isso. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, e que as portas do inferno não prevaleceriam contra a Santa Madre Igreja. Então, o que São Roberto Bellarmino ele argumenta em relação a isso? A Igreja é o corpo visível e vivo, cuja forma é a fé. Quem perde a fé deixa de estar dentro do corpo, ou seja, está fora. E quem está fora do corpo não pode ser cabeça visível dele. A autoridade espiritual depende exclusivamente da fé. E a heresia ela destrói a autoridade espiritual. Ela destrói a fé. Portanto, um herege não pode possuir autoridade espiritual. Como pode uma pessoa que não está dentro da igreja, não tem a fé, ser representante da fé católica? Portanto, um herege não pode possuir autoridade espiritual. O Papa é a autoridade espiritual suprema dentro da Santa Madre Igreja. Logo, um herege não pode ser Papa. E por que nós estamos acusando de heresia Angelo Roncalli, Montini, Carol Coitila, Ratzinger, Bergoglio e Prevost? Porque eles ensinam, novamente, coisas que estão contrárias diretamente ao magistério da Igreja de sempre. Ou se entende que esta não é mais a Igreja Católica e fica com os ensinamentos anteriores ao Vaticano II, ou se entende que, de fato, esta permanece sendo a mesma igreja, porém ela contradiz tudo o que disse outrora. E pela lei da não contradição,
Não pode ser verdade duas coisas ao mesmo tempo. Ou se ensina que os judeus, os muçulmanos e os católicos adoram o mesmo Deus, né? Que as religiões são como caminhos, como línguas para levar ao mesmo Deus, como afirmou de forma absurda, né, o Bergoglio, Jorge Mário Bergoglio, ou fica-se com o ensinamento da igreja, né, que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou que rogou a Pedro para que a fé dele não falhasse. Então, pelo princípio da contradição, já anula aí neste momento. Né? Como pode ensinar algo que os concílios anteriores todos ensinaram contrariamente? Então, esta é a posição sedevacantista. É a posição que defende a verdadeira Igreja do Cristo e entende que as consequências não são diretamente do Concílio Vaticano II. As consequências são da infiltração de uma casta judaica e maçônica dentro da Igreja. Uma casta que é sucessora de Jacob Frank. Jacob Frank foi um dos entusiastas da ideia judaica de que, para a vinda do Messias judaico, isto é, o Anticristo, seria necessário primeiro desobedecer à lei e transformar a terra em um caos absoluto. Isto é, descristianizar a terra. Né? E qual é a forma de transformar a terra em um caos absoluto? É atacar as instituições fundantes. Deus, na figura da igreja, o homem e a mulher, na figura da família, e a propriedade, na figura daqueles que lutam para garantir o direito inalienável do homem, que é o direito a possuir suas próprias terras, seus próprios patrimônios. Tá? Então, primeiro eles iniciaram a revolução, né, para transformar a terra num caos com o protestantismo. Tá? Com as ideias protestantes, né, de dividir o Estado, a Igreja, etc., vieram as ideias iluministas, que culminaram na Revolução Gloriosa e na Revolução Francesa. Duas pátrias que eram historicamente católicas. Né? Com a destruição do poder secular, veio agora a segunda etapa, a destruição da família. Não havia mais um governo católico que dizia proteger a família. Né? Isso por conta da Primeira Guerra Mundial, que levou ao fim da Áustria-Hungria, o último império católico. Não tendo mais autoridade secular, como a igreja se sustentaria, né, dentro de um Estado secular para ensinar às famílias o que é o certo e o que é errado? Agora a moralidade já não parte mais da igreja, mas de uma ideia humanista. Uma ideia humanista iluminista que ensina que o homem é dono de si próprio e não servo de Deus. Então o homem é o seu próprio Deus, é o Deus absoluto dentro de um governo humanista e iluminista, protestante. Tá? E com isso veio a infiltração da igreja. Foi criada uma escola chamada Escola de Frankfurt, na Alemanha. A Escola de Frankfurt tinha os mesmos princípios de Jacob Frank. A Revolução Comunista, eles viam como inviável a Terceira Internacional. Então eles criaram uma linha de socialismo subversiva, que ia adentrando na cultura, o chamado marxismo cultural. Então eles dominaram as instituições da escola, que outrora pertencia à igreja, com o poder secular não havia mais o que poderia ser feito, né, para barrar esses ensinamentos, com todo respeito, né, às pessoas que estão aqui, mas eu vou utilizar uma palavra forte, esses ensinamentos pútridos para as pessoas, que é a subversão cultural. O homem já não é mais homem, é uma construção social. A mulher já não é mais mulher, não é o sexo frágil, como diz as feministas. Tá? Agora ela é uma mulher empoderada. A família já não é mais o modelo da sociedade. Agora o modelo da sociedade
é a ideia constante da revolução. E o último passo desta revolução satânica, depois de descristianizar o Ocidente, os Estados, é a descristianização da Igreja. Com a queda dos Estados Papais em 1870, a Igreja ela já não tinha mais o poder secular ao seu lado. O último bastião, né, da tradição católica já não era mais administrado pelo Papa, né? Era a Áustria-Hungria, que protegia a Igreja, de certa maneira. Né? Com a queda da Áustria-Hungria, a Igreja já perdeu sua proteção e começaram as infiltrações. Em especial, antes mesmo da queda da Igreja, já haviam infiltrados, como é, por exemplo, o caso do cardeal Rampolla, que era um maçom, declaradamente maçom. Foi descoberto que ele era maçom e depois, declaradamente, se dizia maçom. Né? Foi um cardeal que foi eleito, né, e o veto secular da Igreja vetou, o veto secular dos impérios católicos, que era até então a Áustria-Hungria, vetou a sua eleição. E no lugar dele foi eleito o venerável e santíssimo padre, né, o Papa São Pio X, que condenou veementemente os erros do liberalismo, do protestantismo e do modernismo. E o que é o modernismo? É a ideia de que a Igreja ela já não é mais a guardiã perene dos ensinamentos de Cristo, mas que ela é a protetora do gênero humano, que ela é a guardiã do humanismo, adentrando totalmente na Revolução Judaica, que foi proposta por Jacob Frank, judeu subversivo. Quando morre, né, São Pio X, né, e vem outros papas, viram que os judeus estavam sofrendo uma reação à sua revolução, que era justamente o fascismo italiano, o nacionalsocialismo alemão, a Guarda de Ferro da Romênia, a Espanha franquista. Então foi necessário uma segunda guerra, culminada pelos próprios banqueiros judeus, pelos próprios empresários judeus, pela própria elite oligárquica judaica, inglesa e francesa, né? Para que essa reação que houve ao judaísmo, né, fosse totalmente aniquilada e derrotada. E foi o que de fato aconteceu. Né? Com a reação sendo destruída, os judeus agora estavam livres, os judeus subversivos, no caso, né, estavam livres para continuar o plano de infiltração. Quando morre Pio XII, é eleito pelo conclave uma figura chamada Angelo Roncalli. Angelo Roncalli nada mais era do que um paramaçom. Ou seja, ele não era católico, ele foi condecorado pela maçonaria, né? E isso é uma prova clara de que ele não estava alinhado à doutrina católica. E, novamente, você pode ser o maior, você pode ser um patriarca. A heresia depõe automaticamente do seu cargo eclesiástico. Então a tese sedevacantista não é de que este homem, na realidade, ele foi papa e cometeu heresia e foi deposto do cargo automaticamente ipse fato. Não. A tese sedevacantista é que este homem nunca foi papa. Porque para ser papa é necessário ser católico, professar a fé católica. E quem se alinha com a maçonaria, quem ensina os erros que ele ensinou, as doutrinas falsas que eles ensinaram, como veremos mais adiante, não pode ser chamado de católico. E, portanto, por ser um herege, não pode ser cabeça visível da igreja, porque está fora do corpo místico de Cristo. Alguém que está fora do corpo não pode ser cabeça. Então esta é a minha apresentação, né, da tese, os motivos do porquê ela aconteceram, né? E também uma apresentação pessoal agora, que é o fato de que eu pretendo me tornar um frei das missões da CMRI.
né? Congregation of Mary Immaculate Queen. Congregação de Maria Imaculada Rainha. Então essa é a minha apresentação pessoal e da tese sedevacantista. Perfeito, Victor. E uma coisa que eu vejo aí, meio que mexe na minha cabeça, eu tô vendo uma onda de conversão ao catolicismo, né? E eu vi dessa vez aí um pastor que se converteu, que acho que é o Anderson Silva. E eu fico pensando, como é que a gente pega um cara que acabou de se converter, né? Ou seja, ele era protestante, ele negava coisas básicas assim da fé católica. Aí ele começa a estudar, ler a Bíblia, começa a aceitar as coisas. Como é que a gente chega para um cara desse e começa a alertar sobre a crise, na sua visão, ser na verdade a sé vacante, Roma ter perdido a fé? Como é que a gente faz isso? Né? Como é que você provaria para essa pessoa, para alguém que está começando ali, ou um continuista mesmo, de que esse Papa agora não é o Papa, né? De que todos esses antes. São quantos papas que você considera antipapa? Atualmente são 7, não são antipapas, são impostores. Por quê? Porque não pode ensinar, pelo princípio da lei da não contradição, coisas diametralmente opostas àquilo que foi ensinado pelos concílios anteriores. Aí há a Sim, visão continuista, né, que é tentar interpretar à luz da tradição o Concílio Vaticano II. Porque, segundo eles, é um concílio meramente pastoral e não faz afirmação dogmática. Só que veja só, como eu posso interpretar à luz da tradição e como eu posso entender que não é dogmática a seguinte frase: a Igreja Católica subexiste na Igreja do Cristo, dando a entender que a Igreja Católica é só mais uma entre outras. Há outras igrejas além da fundada por Nosso Senhor que podem levar à salvação. Isso contradiz os ensinamentos dogmáticos anteriores, como extra ecclesiam nulla salus, fora da igreja não há salvação. Contradiz a doutrina perene de Nosso Senhor, que é testificada em Mateus 16, versículos de 16 a 19, com as seguintes palavras: E vós quem dizeis que o Filho do Homem, e vós quem dizeis que eu sou? E aí os apóstolos respondem. Uns dizem que é Jeremias, outros Elias, ou algum dos profetas. E aí ele pergunta a Pedro: E vós, quem dizeis que eu sou? E o apóstolo responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nosso Senhor responde: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Barjonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que lhe revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. E eu ainda te digo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.